Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E como vocês viram, né, que agora a gente tem algumas novidades aqui no canal. Nós teremos vídeo toda quarta e toda sexta. E nós temos um vizinho fazendo obra também, que tá fazendo o quê? Martelando a cabeça. Se você é uma pessoa que tem obra na sua casa, comenta aqui embaixo o quanto você fica irritado com as obras do vizinho. Pode ter certeza que você não tá sozinho. Viu? Mas enfim, continuando. Agora nós teremos vídeo toda quarta e toda sexta aqui no canal. E nós tivemos a ideia de fazer uma divisão dos temas dos vídeos. Então toda sexta-feira a gente vai estar falando sobre mães... Mãe solteira não, porque ser mãe não é um estado civil. Acho que eu vou até trocar o tema pra isso aí. Mãe solteira não, porque mãe não é estado civil. Gostei desse negócio. Você gostou, João? Deu uma frase de efeito maneiro? Acho que esse vai ser o nosso tema a partir de agora. Mãe solteira não, porque mãe não é estado civil. Nós vamos sempre estar trazendo assuntos relacionados a mães que conceberam seus filhos num momento em que não era tão oportuno para elas, em que elas não esperavam, em que elas não se prepararam e todas as coisas que elas vivenciaram durante esse tempo. E toda quarta-feira nós vamos falar sobre o pós-parto. Esse momento é tão delicado para a vida das mulheres, delicado de um modo geral, independente de ser mãe de primeira viagem, ou mãe de segunda viagem, ou de terceira. Cada gestação ela é única, então acaba que para cada situação é uma situação. Então vamos às apresentações básicas. Meu nome é Monique Munhoz, eu sou enfermeira, consultora em aleitamento materno e consultora de cuidado com recém-nascido. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Então, deixa o seu like, curte, compartilha, comenta, tá bom? E vamos interagir aqui porque a gente tem muita coisa para passar para vocês. Falando sobre o que eu vim falar hoje, nós vamos falar sobre pós-parto. Eu sempre recebo muitas mensagens de muitas mães falando das situações que elas vivenciam, das situações que elas passam logo após o período do parto. Eu separei alguns estudos de caso para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles hoje e eu mostrar para vocês como agir para cada tipo de situação diferente. O que é importante ressaltar, gente, é o seguinte: cada gravidez é única, cada parto é único, cada criança é única. Então a gente precisa sempre respeitar a individualidade de cada mulher e de cada bebê. É um dos meus pontos principais no meu momento de atendimento. Então, eu sempre analiso todo o contexto da vida daquela mulher, eu analiso o parto, o tipo de parto, se amamenta, se não amamenta, onde mora, como mora, se o lugar é frio, se o lugar é quente, com quem ela mora, se tem rede de apoio, se não tem rede de apoio. Todas essas questões contribuem de alguma forma para que esse pós-parto possa ser passado de uma forma mais tranquila ou de uma forma mais feroz, digamos assim. Mas um outro ponto importante sobre o pós-parto é a gente compreender que o pós-parto é um momento de adaptação inicial da mãe com o bebê e do bebê com a mãe e desse bebê com a família e da família com o bebê. Então, é uma adaptação completa. Por que a gente tem essas adaptações mãe, bebê, bebê, mãe, bebê, família, família, bebê? Primeiro porque a dependência geral desse bebê, ela é muito maior na mãe. Então, por quê? A mãe é a fonte supridora, a mãe é aquela que vai suprir a necessidade afetiva e segura e vai suprir a necessidade alimentícia dessa criança. E a mãe de todos é o ser que esse bebê mais conhece. Por quê? Porque ele ficou sendo gerado 9 meses na barriga dela. Então, ele sabe, ele conhece bem a voz da mãe, ele conhece o cheiro. Quando a mãe pega no colo, ele sabe que aquele ali é o colo da mãe dele, porque ele passou 9 meses ali sendo apenas um com ela. Então, ele compreende, ele conhece a mãe. Outro ponto importante é também fazer a integração de adaptação do pai. Então, o que acontece? O pai também vai se adaptar a essa nova rotina, vai se adaptar a esse bebê, vai se adaptar a estar com esse bebê em casa. As coisas vão começar a caminhar de uma forma diferente. Ah, mas o que acontece então nesse momento que o desespero toma conta? Gente, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, porque
como eu disse para vocês, é uma adaptação, é um processo de adaptação. Eles não vão acontecer da noite para o dia. Uma mãe não nasce sabendo ser mãe, um pai não nasce sabendo ser pai, e um bebê não nasce sabendo ser bebê. Ele, principalmente o bebê, ele passa por mudanças muito grandes. Ele sai de um ambiente e ele vai para um ambiente completamente diferente do ambiente que ele vivia. Então imagina você viver 9 meses dentro de um ambiente quente, úmido e escuro, e de repente, logo após um processo, logo após um trabalho, você sai desse ambiente e vem para um ambiente completamente estranho, grande, cheio de espaço, com muita luz, com muito barulho, onde você precisa adaptar a temperatura do seu corpo para caso esteja calor, caso esteja frio, texturas completamente diferentes, porque ele nunca vestiu roupa, ele nunca usou fralda, ele nunca usou sabonete. Então, para o bebê, essa adaptação é uma adaptação também muito grande. Então, compreendam que o pós-parto é um processo de adaptação da mulher com o bebê, do bebê com a mulher, do pai ou dessa família com esse bebê e vice-versa. Levando isso tudo aí que eu falei para vocês em consideração, a gente precisa então compreender mais o quê? Às vezes o desespero bate na porta. E o pós-parto, ele vai estar relacionado ao tipo de parto? Sim, muito relacionado ao tipo de parto. Por quê? Porque a recuperação pós-parto, ela é diferente. Quem tem parto normal vai ter uma recuperação. Quem tem parto cesárea vai ter outra recuperação. E é claro que a recuperação de um parto normal é muito mais rápida do que a recuperação de um parto cesariana. Não podemos esquecer jamais que um parto cesariana é uma cirurgia. E é uma cirurgia grande, é uma cirurgia extremamente invasiva. É uma cirurgia que exige um período de recuperação da mulher que é um período considerado longo. E por ser cirúrgico, oferece riscos que toda cirurgia pode oferecer. Ah, Monique, o parto normal não oferece riscos. O parto normal é o parto que a gente chama de parto fisiológico. É o parto natural. Porque o organismo feminino, ele é preparado anatomicamente e fisiologicamente para o parto natural. O seu corpo, ele dá sinais disso. O seu corpo, ele se prepara para isso. Da mesma forma que a mulher menstrua todo mês, ela se prepara para engravidar todo mês, ele se prepara para dar à luz. Porque isso é da nossa própria natureza. E você talvez vire para mim e fale assim, Monique, eu tive um parto normal, mas meu parto foi anormal. E aí a gente tem que compreender o seguinte, o que era esperado de um parto que para você se tornou algo anormal? O que aconteceu no contexto do seu parto para que você entendesse que o seu parto foi um parto anormal? A gente precisa fazer essa análise. Ah, porque doeu muito. Parto normal dói. Mas é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Gente, a dor do parto normal é uma dor passageira. Mulher não vai ficar lá sentindo dor para sempre. O bebê nasceu, a dor passou. Ah, mas na cesariana eu não sinto dor. Na cesariana você é anestesiada, mas você tem o risco da anestesia, o risco do pós-anestésico, o risco após a cirurgia, o risco durante a cirurgia. Enfim, todos os dois oferecem alguma situação a favor e contra, mas não é sobre isso que eu vim defender aqui. Em outro momento eu trago as minhas linhas de defesas para vocês, que por sinal são bem polêmicas, mas ser polêmica é uma natureza da Monique. Mas tá ok também. Mas de um modo geral, vamos entender sobre o pós-parto. O tipo de parto influencia em como ele vai funcionar e nem sempre vai ter a ver com a adaptação. Em alguns pontos sim, em outros não. Mas vamos lá, eu trouxe 2 casos de pessoas que eu já atendi, que eu atendo e já atendi, para vocês compreenderem. E tenho 2 situações diferentes. Eu tenho uma gravidez eu tenho um parto que foi parto cesariana e tenho um parto que foi um parto normal. Normalmente eu sempre começo perguntando o tipo de parto, se essa mulher entrou em trabalho de parto, caso ela faça cesárea, se ela entrou em trabalho de parto, então qual foi o parto, com quantos quilos o bebê nasceu, se tá tendo leite, todas essas perguntinhas básicas de consultório. Mas vamos lá, eu tenho um caso aqui, olha, de
parto natural. No dia que essa mãe me procurou, a bebê dela estava com 11 dias, nasceu com 3,6 kg e teve alta de 3,450. É uma coisa importante a se dizer, em relação ao peso do bebê, todo bebê ele tem um peso de nascimento e ele tem um peso de alta. Então, como que acontece isso? O bebê ele tem uma perca que a gente chama de perca ponderal. Essa perca é uma perca esperada, que significa que ele vai perder um determinado peso do período do nascimento até o dia da alta, que pode ser aí 24 horas, 48 horas. E isso é comum que aconteça. O bebê ele nasce bem edemaciado, bem inchado. Ele ainda precisa eliminar líquidos que ficaram relacionados ao parto. Então, quando ele desincha, digamos assim, e perde essa quantidade de líquido, que a gente chama de líquido extravasado ou líquido que fica no ambiente extracelular, esse líquido ele vai ser eliminado e depois que ele é eliminado, esse peso desse bebê ele vai diminuir. Então, ele tem um peso de nascimento e ele tem um peso de alta. Ah, Monique, por que você pergunta o peso de nascimento e o peso da alta? Porque dependendo da quantidade de dias que essa mulher me procurou, eu preciso compreender se esse bebê está perdendo peso ou se ele está conseguindo recuperar o peso do nascimento, porque é isso que a gente espera. Ele tem um peso de nascimento, vai ter um peso para alta. Com o decorrer dos dias, ele começa a recuperar esse peso que ele perdeu através da alimentação e depois que ele recupera, nesse processo de recuperação é que a gente consegue compreender se a mamada está efetiva, se precisa de alguma complementação com fórmula e assim sucessivamente. Mas continuando, vamos lá. Qual foi o grande problema dessa mãezinha? No caso dela, ela tinha uma bebê de 11 dias que não dormia. Esse é um dos maiores terrores de todas as mães. Bebê que não dorme à noite. No caso dela, a bebê dela acordava à noite de praticamente 2 em 2 horas ou de hora em hora muitas vezes e demorava de 1 hora a 1 hora e meia e já chegou em casos de ficar até 2 horas no seio, mamando. Muito tempo. Então vocês imaginem que essa mãe estava extremamente cansada, extremamente esgotada. Porque o bebê não dormir, ele não dorme à noite, mas de dia ele vai dormir. Nem sempre essa mãe vai conseguir dormir durante o dia. Então, pensa aí, uma mãe de parto normal, 11 dias após o nascimento, tinha leite, tá ok? A bebê estava amamentando efetivamente, porém a bebê não dormia. Aí eu fui e perguntei assim, me conta um pouco dessa rotina. Por que é importante a gente começar a compreender uma rotina? Compreender o que é rotina e começar a estabelecer aquilo que você determina como rotina para a sua vida. Todo recém-nascido, toda criança, todo bebê precisa de uma disciplina, precisa de uma rotina. Isso é uma necessidade, porque como eu falei, dentro da barriga da mãe, o bebê, ele não sabe o que é dia, o que é noite, para ele é sempre noite. E ele precisa começar a entender que quando tá claro tá de dia, quando tá escuro tá de noite, fazer essas higienes do sono que a gente chama. Então, a gente precisa dar uma compreendida em relação a isso. Ah, Monique, mas meu bebê acabou de nascer. Óbvio que na primeira semana de vida você não vai conseguir estabelecer uma rotina. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado. A gente tem que, pelo menos, começar a pensar sobre essa rotina para você conseguir entrar com esse bebê. Então, a primeira rotina ela vai ser estabelecida pelo próprio bebê através das mamadas. E, após isso, a gente pode começar a pensar sobre o estabelecimento de rotinas. Então, o caso dela era esse bebê que não dormia. Ela tinha uma bebê que mamava bem, mas não dormia. Aí eu perguntei, me fala a sua rotina. Aí ela me deu uma rotina basicamente assim. Acorda entre 8 e 9 da manhã. Quando tá muito frio, o banho é meio-dia, mas quando tá calor, ela dá o banho no período da manhã, por volta de 8 ou 9. Quando ela toma banho de manhã, a bebê dela não dorme no período da manhã, ela fica mais ativa e mama basicamente de 2 em 2 horas. No período de meio-dia, ela, quando tá fria, ela toma banho. Depois do banho, ela mama mais uma vez e dorme
até 2h30. Então, um bebezinho de 11 dias que tem uma soneca da tarde de basicamente 2 horas. 2 horas, 2h30. Ainda é o que a gente espera. Depois que acorda, fica até umas 5 da tarde, cochila e acorda, cochila e acorda. E ela tenta fazer com que a bebezinha fique acordada, só para ela poder se manter acesa e dar de mamar. Quando dá por volta de meia-noite, a bebê dela não dorme mais. E aí entrou toda a questão dela. Vou mostrar aqui pra vocês. Conversei com ela nesse dia, tentamos estabelecer algumas rotinas diferentes para tentar auxiliá-la em relação ao período do dia. E aí a gente precisa compreender que um sono de qualidade está relacionado a um dia de qualidade, e também está relacionado a uma alimentação efetiva. Tudo está relacionado. Eu não sou especialista do sono, tá ok, gente? Mas acaba que a gente compreende alguns processos e aprende alguns processos mediante a tantas pessoas que a gente atende, e a gente vai conseguindo saber discernir alguns pontos. E uma coisa que é fato, a amamentação, a alimentação, ele é muito importante para o processo do sono também. E a higiene do sono, rotinas estabelecidas, enfim. Eu comecei a estabelecer com ela algumas mudanças para o período do dia. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perguntar para ela como era a casa dela, se a casa dela era muito quente, se era muito fria, se a bebê dela era muito calorenta, se era muito frienta. Por quê? Às vezes as pessoas têm a ilusão de achar que a temperatura do corpo do bebê é diferente da nossa temperatura quanto adulto. Gente, depois de 2 semanas de vida, basicamente, a temperatura do corpo do bebê é igual à nossa temperatura. Então, a gente precisa compreender que se você tá num calor, por exemplo, tá sol, você tá de camiseta, você não precisa colocar uma calça, uma meia, um body, um macacão, uma manta, um coeiro por cima e touca. Seu bebê vai morrer de calor. Aqui, a gente precisa compreender o seguinte, a diferença nossa de um adulto para um bebê é que eles têm uma capacidade de perder temperatura de forma mais rápida do que a gente, devido à proporção do corpo deles, ou eles também têm a capacidade de superaquecer mais rápido do que a gente, devido à proporção do corpinho deles, porque é menor. Então, vai ter dissipação de calor de forma mais rápida para eles, ou vai ter o recebimento desse calor de forma mais rápida para eles também. É essa diferença que a gente precisa notar, que a gente precisa perceber. Então, com essa mãe eu fiz isso. Observei a rotina da casa, perguntei sobre tudo, adequei algumas rotinas do dia com ela, porque eu já tinha um bebê de 11 dias que tinha uma mamada efetiva de 2 em 2 horas. Então, a gente já sabia que essa bebê de 2 em 2 horas iria acordar para mamar. E ajustei algumas coisas com ela. Desmistifiquei a questão do seu bebê recém-nascido vai dormir a noite inteira. Não. Seu bebê recém-nascido não vai dormir a noite inteira. Seu bebê recém-nascido tem necessidades e demandas que precisam ser cumpridas. Então, ele vai acordar minimamente 3 vezes à noite para mamar. É comum, é esperado que isso aconteça. É esperado que ele acorde e fique ativo. Por quê? Porque o bebê não consegue fazer a junção, digamos assim, de um sono no outro. Ainda é muito recente, é muito precoce para eles. É diferente da gente. Se a gente tá dormindo, a gente consegue fazer, emendar um sono em outro sono. O bebê não consegue fazer isso. Então, sim, gente, bebês recém-nascidos vão acordar à noite, vão acordar 3 vezes para mamar, porque eles têm essa necessidade. E tem um outro ponto. Você já deve ter percebido que à noite o seu seio fica mais cheio. A gente tem o pico da prolactina, que ele acontece à noite. Então, a mamada da madrugada é uma mamada efetiva. Então, mamães que estão gestantes, já tenham isso bem trabalhadinho na cabeça de vocês. Bebê recém-nascido não dorme a noite inteira, uma noite completa. Eles vão acordar determinados períodos para mamar. E a gente precisa fazer uma avaliação para compreender o que está tirando também o sono desse bebê. E aí,
fiz várias perguntas. Se tinha cólica, se não tinha, se tinha medicação para cólica incluída ou não. Ensinei técnicas para massagem, técnicas de relaxamento, ensinamos a forma de massagear, a gente ensina Chantal, enfim, a gente coloca várias técnicas aí para que essa mãe compreenda o que mais funciona com a bebê dela e ver o que vai ser mais efetivo para ela. Ok, essa foi a primeira conversa que ela teve comigo. Tá bom, vamos ajustar, vamos ajustar. Na noite, no dia seguinte, porque eu sempre acompanho, no dia seguinte, voltamos a conversar e aí eu perguntei, então, me conta, com as adaptações do dia, o que aconteceu nessa noite. Aí ela me falou assim, então, ela acordou 00:30, dormiu 2 horas, acordou 2:30, 3:30, 4 horas, 4:40, 5 da manhã, dormiu 5:30, acordou 6 horas da manhã e depois dormiu 7. Melhorou? Não, piorou. Piorou, foi bem pior. Então você deve virar pra mim e falar assim, nossa, Monique, mas como assim você fez várias adaptações e ao invés de melhorar, piorou? Vou explicar pra vocês por que piorou. Ela fez alguma coisa de errado? Não. Ela deixou de fazer alguma coisa que poderia ter sido feita? Não. Ela fez tudo o que ela podia fazer. Só que bebês passam por processos. E a bebê dela estava passando naquele momento por um processo que a gente chama de pico de crescimento. Era o que a bebê dela estava passando. Uma bebê de 12 dias de vida. Então o pico dela começou alguns dias antes. E uma das características do pico de crescimento são mamadas infinitas e sono completamente desgovernado. Então, uma bebê que não consegue dormir, uma bebê que mama toda hora mamando, mama de gotinha em gotinha, digamos assim, mas toda hora tá no peito, tudo parece que o berço tá espinhando e pico de crescimento. E aí, nós trouxemos uma compreensão, eu expliquei pra ela, eu falei, olha, sua bebê possivelmente está passando por um processo de pico de crescimento. As características do pico de crescimento são essas aqui. Ela vai apresentar esses sintomas. Expliquei alguns sintomas que a bebê dela iria apresentar. E falei assim, agora a gente vai compreender esse período. E o que eu mais vou te pedir para ter nesse momento? Paciência. Monique, mas eu não tô dormindo, eu tô cansada. E eu compreendo perfeitamente. Eu sei que é horrível ser privada de sono. Eu sei que é muito difícil ter que lidar com um bebê recém-nascido que depende exclusivamente de você. E eu sei o quanto isso é difícil, cansativo, doloroso. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu falei para essa mãe. É um processo. E como todo processo, ele passa. Ele acaba. Ele não vai durar para sempre. E a parte boa de compreender que esses processos existem e quais são eles, fazem com que essa mãe se sinta mais tranquila e mais segura para passar por ele. E aí conversamos um pouco mais, ajustamos mais algumas coisas, entramos em contato com a pediatra passou uma nova medicação para cólica, porque ela tinha um medicamento que não era efetivo para o bebê dela, então realizamos essa troca. E essa bebê deu esse trabalhão todo à noite para dormir. Dormiu lá com muita dificuldade. Aí ela falou assim, Monique, agora durante o dia eu vou deixar ela livre para dormir o horário que ela quiser. Aí eu falei, aproveite e descanse você também junto com ela. E conversamos mais um pouco e tudo mais. Quando foi ontem, basicamente, nós conversamos novamente, nós conversamos novamente e sempre acompanhamos. E aí, como foi essa noite? Ajustou, não ajustou, mamou, não mamou? Sempre perguntando, sempre atendendo, sempre apoiando. E aí ela falou, Monique, essa noite dormiu. Dormiu a noite toda. Fiz os ajustes que você pediu durante o dia. Realizei algumas novas instruções que vieram nesse meio do caminho. E essa noite ela dormiu. Falei, ótimo, passamos pelo pico. Passou o pico de crescimento, agora o bebê entra no ritmo novamente. Então entenda o seguinte, essa mãe não tinha problema de aleitamento, essa mãe não tinha problema
com o bico, essa mãe não tinha dificuldade de manuseio, mas era um processo natural da recém-nascida. Ela teve um parto normal, ela tinha todas as condições favoráveis, vamos colocar assim, para que isso acontecesse, para que desse tudo certo. Mas, gente, bebezinho não vem com bula. Bebezinho não vem com manual de instrução. Não tem como a gente pegar na fabricação e na hora da saída do bebê, entregar uma cartilha para a mãe e dizer vai ser assim, 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 assim. Cada caso é estudado. É claro que de tanto estudar, de tanto ensinar, de tanto atender, a gente aprende processos e processos. Então, a gente adquire uma bagagem para dar auxílios para mães diferentes, de formas diferentes. Mas não tem manual. É todos os dias, é acompanhando, é ensinando, é conversando, é tirando dúvidas e assim sucessivamente. E eu fico feliz em vê-las evoluindo. Porque de todo ponto do pós-parto, a melhor parte são as evoluções. Esse foi um dos casos, é o caso de uma das mães que eu ainda acompanho. Vou acompanhar ainda durante um bom tempo, até que é meio que ensiná-las a andar e a gente vê até, é tipo ensinando as bicicletas. A gente acompanha até ver que tem certeza de que elas dão conta de caminharem, de irem, né, sozinhas. Mas eu tenho um apego especial com as minhas mães, gente. Então eu sempre estou acompanhando elas mesmo. E esse foi um dos casos. Outro caso interessantíssimo foi de uma outra mãe que eu atendi, que eu vou contar aqui para vocês também. Essa é uma mãe numa situação diferente dessa outra mãe que eu atendi. Quem me procurou não foi a mãe, foi o pai. E eles me procuraram ainda na maternidade. Então vou relatar para vocês o que eles me relataram, que ele me relatou no dia que ele me chamou para ir lá. Gostaria que viesse ao hospital nos ajudar. A bebê já machucou os 2 seios. Está mamando pouco, tem dificuldade de acordar o bebê e ela dá apenas umas 2 sugadas e perde o bico. Fui eu lá para fazer a minha avaliação e atender essa mãezinha. Cheguei lá, novamente a gente vai fazer todo o processo de avaliação. Essa mãe em especial foi uma mãe que entrou em trabalho de parto, tentou um parto normal, mas evoluiu para uma cesariana. Então ela teve um parto cesariana, mas já tinha entrado em trabalho de parto. E o porquê que é tão importante a gente saber disso? Qual a diferença das cesarianas eletivas, que são as cesarianas marcadas, para uma cesariana que ocorre depois que a mulher entrou em trabalho de parto? A gente compreende que o seu corpo ele vai dar sinais de que está na hora de seu bebê nascer. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, significa que o corpo dela está pronto para aquele nascimento. E todos os hormônios que trabalham em favor do parto, em favor do nascimento, estarão no seu momento de atividade, o que vai provocar inúmeros benefícios no pós-parto. Porque uma mulher que faz uma cesariana eletiva, uma cesariana marcada, o corpo dela não deu sinais de que estava na hora daquele bebê nascer. Então, o seu organismo ainda não sabe que precisa trabalhar, que precisa liberar determinados hormônios, que precisa liberar determinadas substâncias para que esse nascimento aconteça. Significa que eles não vão acontecer, que esses hormônios não vão ser ativados, que não vai acontecer o que precisa acontecer? Não é isso. Eles irão acontecer, mas talvez o efeito não seja um efeito imediato, seja um efeito retardado, ou seja, ele vai demorar para iniciar esse processo. Por isso que é tão importante a gente perguntar se essa cesárea foi uma cesárea eletiva ou foi uma cesárea que aconteceu depois dessa mulher entrar em trabalho de parto. Enfim, nessa situação, ela havia entrado em trabalho de parto. Bebezinha tinha ali 1 dia de nascimento, 1 diazinho de vida. Foram tentar colocar para mamar e ela provocou uma fissura nos 2 seios. E aí eu tinha um outro agravante. Mãe com mama grande, bico semi-invertido, ou o dela um bico semi-invertido,
e uma mãe que ainda não tinha colostro em grande quantidade, não tinha uma grande quantidade de colostro. E aí nós começamos o nosso desafio. Fui lá fazer a avaliação, ajustei, né? Ajustei para a mãe, ajustei para o bebê, ensinei algumas técnicas e continuamos a partir dali o nosso acompanhamento. O que teve de especial com essa mãe? Essa mãe teve uma demora de 1 semana para a pojadura. 1 semana para o leite descer. Nossa, mas por que ela demorou tanto? Isso pode acontecer. E quando não se tem a informação correta, a primeira coisa que acontece nesse período é o desmame. Essa mãe em especial já era uma mãe que eu acompanhava desde a gestação. E eu já sabia do enorme desejo que ela tinha de amamentar. Ela tinha um grande desejo de ter parto normal e de amamentar o bebê. Então, ela não conseguiu, né, ter um parto normal, não foi possível, mas ela ainda queria insistir na amamentação. E aí entra a seguinte questão: o que fazer com esse bebê, já que essa mãe não teve a pojadura? Ou seja, eu tinha ali uma bebê que estava mamando no seio, estava sendo levada ao seio, mas ainda não tinha tido descida de leite efetiva. Ou seja, não, aquilo que aquela mulher tinha ainda não era o suficiente para suprir a necessidade calórica da bebê dela. No caso dela, através de acompanhamentos, através de consultas no pediatra, nós introduzimos a fórmula. Ah, Monique, mas como que você vai introduzir a fórmula e ainda assim manter a amamentação? Da seguinte forma: nós não introduzimos bicos artificiais, então a gente utiliza preferencialmente a colher dosadora ou o copinho para dar essa fórmula e estimula essa bebê no seio. Então, sempre levando a bebê ao seio para realizar a sucção e o estímulo da descida desse leite. E fomos assim: fórmula e estímulo, fórmula e estímulo, fórmula e estímulo, até que 1 semana depois veio a pojadura. O leite desceu. Mas em 1 semana o desespero bate a porta. Em 1 semana eu tenho uma mãe com o psicológico afetado. Em 1 semana eu tenho muitos palpites dos avós, dos tios, dos vizinhos, do marido, dos companheiros, dos amigos, dizendo: você não tem leite, você não tem leite suficiente para o seu bebê, dá a fórmula para ele, dá a mamadeira para ele. Eu fui assim também, conheci alguém na minha família que também não tinha, e a gente começou a dar mamadeira. Gente, nada contra quem introduz a fórmula. A fórmula existe por uma necessidade, tá ok? Existe uma necessidade para o uso da fórmula, sim. Tem casos que nós precisamos de utilizar a fórmula, sim. O que nós não podemos é pegar uma situação e penalizar uma mãe como se ela não tivesse capacidade de nutrir o seu bebê. Não é isso que acontece. Muitas mães não sabem, por exemplo, que a descida do leite pode demorar. Essa minha paciente, ela já estava sendo instruída e acompanhada, então era algo que ela já tinha em mente, ela já sabia: olha, não desceu ainda, segura mais um pouco, espera mais um pouco, esse leite vai descer, fica tranquila, mantém o seu psicológico em dia, acalenta, ensinamos técnicas de acalentar a bebê, compreenda que nem sempre o choro dela vai ser um choro de fome, às vezes é um choro pro apego seguro, para estar próximo da mãe. Então, fomos trabalhando e 1 semana depois esse leite desceu. Demorou? Para muitos sim, tem mulheres que têm a pojadura com 3, 4 dias, 2 dias. Mas tem mulheres que pode sim demorar um pouco mais. Esse foi um dos meus casos de uma demora de apojadura. Mas eu tive uma mãe informada, consciente e persistente para amamentar. Então ela conseguiu dar continuidade. E aí, gente, com essa mãe eu fiz da mesma forma de roteiro. Compreendi rotina. Como essa mãe especial, eu já peguei ela no hospital, a gente já sai um pouco mais instruído. Para algumas mães funciona bem essa consulta hospitalar, para outras nem tanto.
Por quê? Porque quando se tem uma rede de apoio boa, eu acho que é bem efetivo. Agora, quando a mãe ela não tem tanto apoio, fica mais difícil, porque é muita coisa para ela assimilar. Eu mando os meus planos sempre escritos, anotados, eu envio, eu tô sempre conversando, eu mantenho contato diário com essa pessoa, mais de uma vez por dia. Então, eu tô sempre ali monitorando as situações justamente para conseguir intervir de forma mais efetiva possível. Mas a gente sempre avalia algumas coisas. Por exemplo, antes desse período da pojadura, ela mandou assim pra mim: Monique, hoje tá bem difícil. Parece que meu peito não tem nada. Aperto e não sai nada. Minha bebê mama, mas fica desesperada. Parece que não está fazendo xixi. Tive alta, ela já tinha recebido a alta. Estou oferecendo as 2 mamas, mas mesmo assim ela não acalma. Era visivelmente uma situação em que a gente precisava da introdução da fórmula. E foi assim que nós fizemos. Mas oferecemos a fórmula da forma correta para evitar um desmame, para evitar que essa bebê não pegasse esse seio materno depois. Então, entramos com uma técnica diferente para oferecer a fórmula, que não foi a mamadeira, porque a mamadeira provoca confusão de bico, provoca confusão de fluxo e pode provocar desmame, sim. Ah, Monique, mas eu tenho uma bebê que mama no peito e que mama mamadeira. Eu já tive pacientes que a bebê efetivamente mama nos dois, mamadeira e seio. Porém, não é sempre que isso acontece. Não é com todos os bebês que isso acontece. Porque a gente tem que entender que introdução de fórmula na mamadeira pode provocar também uma diminuição no ritmo de produção dessa mãe. No caso dessa paciente em específico, a gente estava aguardando a pojadura, a gente estava aguardando a descida. Então, a gente dava fórmula para essa bebê se manter alimentada, mas estimulava essa bebê no seio. Então, nesse dia mesmo, foi um dia desesperador para ela. Ela não sabia o que fazer. E aí, nós introduzimos a fórmula, ela já estava saindo, recebemos uma prescrição para a fórmula, recebeu, começamos a colocar a fórmula, só que de forma que ela não precisasse de utilizar a mamadeira, e a partir daí continuamos a estimular. Passou-se alguns dias, essa bebê ficou bem e outras coisas aconteceram. Foi para casa e aí nós tivemos uma outra situação. Não consigo fazer minha bebê pegar no seio. Vou utilizar bico de silicone. Ela começou a utilizar bico de silicone. Monique, é errado usar bico de silicone? Não existe errado e não existe certo nesse sentido. Existe aquilo que melhor se adapta à mãe. Normalmente, quando nós trabalhamos com bico de silicone, nós utilizamos ele para iniciar o processo da amamentação, quando existe uma enorme dificuldade desse bebê, dessa mãe, dessa pega. E a partir daí, a gente faz o quê? A gente faz o desmame do bico de silicone. E com essa mãe eu fiz isso. Ela utilizou, depois que a amamentação estava regular e efetiva, continuamos a manter contato, a bebê dela já tinha começado a recuperar o peso de nascimento, estava fazendo acompanhamento com o pediatra, já tinha tomado as vacinas, feito o teste do pezinho, já estava com uma mamada mais regulada. Aí nós entramos com o desmame do bico de silicone. E aí é um desmame mesmo. Nós explicamos algumas técnicas para ser realizada a retirada desse bico. Por quê? Porque o bico de silicone, ele não tem a mesma textura do bico do peito da mãe. Ele pode provocar fissura em algumas mães. Ele pode, se ele não for higienizado da forma certa, a gente pode ter proliferação de bactéria na região do mamilo, que pode provocar uma candidíase mamária, por exemplo. Então, a gente sempre faz todas essas avaliações e faz sempre todos esses ajustes. E passou mais um tempo, eu tive a procura dessa mãe novamente, dessa mesma mãe. Aí ela falou pra mim assim: Monique, preciso de ajuda.
Eu perguntei o que aconteceu. Ela, então, introduzi bico artificial, minha produção diminuiu e eu não tô conseguindo fazer o aumento dessa produção. E ela realmente introduziu mamadeira, introduziu esse bico artificial e automaticamente pulava algumas mamadas. Então, pulando mamadas, seu organismo vai entender que não precisa produzir leite para aquele horário. Nosso corpo é extremamente inteligente. Ele sabe que se ele fizer uma hiperprodução, ele pode te causar um dano. Ele sabe que se ele faz uma baixa produção, ele pode te causar um dano. O nosso organismo, ele se adapta a essa realidade. É por isso que a gente fala tanto da sucção para o aleitamento. Tanto de que a melhor forma de aumentar a produção é deixando esse bebê sugar. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente dá um comando para o seu organismo dizendo: tem bebê mamando, então precisa produzir para esse bebê se alimentar. Então, se você dá o seio de manhã, mas daqui 2 horas você dá a mamadeira, o seu organismo vai entender o seguinte: esse bebê mama 7 da manhã, 8 da manhã, vamos colocar aí, mas 10 da manhã, que seria o horário próximo dele mamar, ele não mama. Então, eu não preciso produzir leite nesse horário. Daqui 2 horas você dá o seio de novo. Ele vai compreender que ele mama 8 da manhã e meio-dia. E que ele precisa produzir leite 8 da manhã e meio-dia. Você pula a mamada das 2 da tarde. Ele vai compreender que 2 da tarde não é horário de produção de leite. Compreende? O nosso organismo, ele é extremamente inteligente e adaptável. Ele sabe. E isso só acontece através dos estímulos. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla de estimular esse bebê no seio, estimular esse bebê mamando. Então, essa é uma das dores, uma das dificuldades que essas mães passam, que você, mamãe, pode passar no período do pós-parto. A primeira adaptação, que é a adaptação da mãe e do bebê, e desse momento aí de adaptação de aleitamento. Trouxe para vocês 2 situações diferentes. Situação de uma mãe de um parto normal com leite, mas com problemas no sono, e de uma mãe de parto cesariana que não teve a pojadura em 3 dias. Teve 1 semana de espera para a pojadura, para a descida do leite. Essas são algumas das complicações que a gente pode ter. Das complicações nem é a palavra. Dos desafios que a gente pode enfrentar aí no pós-parto. Espero que vocês tenham compreendido que são casos e casos, são mães e mães, são situações e situações. E a gente precisa analisar, você precisa buscar ajuda para analisar cada caso. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. São processos e eles passam. Eles não vão durar para sempre. Com a informação certa, com a ajuda certa, você vai conseguir passar por ele. E acredite, é muito melhor passar tendo ajuda do que passar sozinho. Porque quando você passa sozinho, você pode cometer erros e pode acertar, né? É tipo um tirar na sorte. Mas quando você vai com a informação certa, procurando a pessoa certa para te ajudar, automaticamente você consegue se adaptar de forma mais rápida e prosseguir diante dessa situação, diante de cada situação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E se você gostou, eu vou te pedir para curtir, deixar aqui o seu comentário, tá bom? Se inscrever no canal e compartilhar aí para o máximo de mamães que você conhece, que precisam dessa informação, que precisam saber que elas não estão sozinhas. Já de cara eu já falo para você que se você é gestante, mãe de primeira viagem, de segunda, de terceira, ou se você tá aí com um bebezinho recém-nascido, eu tenho um e-book especial para vocês, falando sobre a primeira semana de vida do recém-nascido. Então, todas essas adaptações que eu tanto falo, eu explico muito bem, de forma bem detalhada, lá no e-book. O link vai estar aqui na descrição. E aproveita e me segue também nas minhas redes sociais. Enfermeira Monique Munhoz, lá no Facebook, e @Monique Munhoz, lá no Instagram. Eu vou deixar o link também aqui para vocês irem direto lá para as minhas páginas. Espero que vocês tenham gostado
e até a próxima!